Oi pessoal, tudo bem? Gente, vocês não sabem como é difícil escrever um romance. Um romance histórico, então, é ainda mais complicado, porque é preciso que o escritor esteja atento aos detalhes da época para que ele possa fazer com que a sua história seja uma história que possa convencer o leitor. Então, se é difícil a gente fazer um romance contemporâneo, se passando num ambiente ao qual nós já estamos acostumados, um romance histórico então é bastante complicado e requer muita pesquisa. O escritor tem que pesquisar quais eram os hábitos da época, quais eram a comida, o local, o clima, a topografia, os costumes, as roupas, porque todos esses elementos vão formar o cenário ao qual a história vai acontecer. O leitor vai conseguir imaginar o ambiente onde a história se passou. Então todo esse trabalho que eu tive de pesquisa para escrever Máurea, eu queria passar um pouquinho para vocês, especialmente relativo às roupas que se utilizavam na época que se passa a história do livro, século III a.C. Então eu vou mostrar para vocês aqui as roupas femininas indianas, as roupas masculinas indianas, as roupas femininas gregas, os trajes militares gregos e os trajes militares indianos. Vamos lá! Esse é o traje feminino indiano que se usa nos dias de hoje e é conhecido como sari. As mulheres na Índia moderna usam muito as roupas ocidentais, mas o sari também é bastante utilizado não apenas em ocasiões especiais, mas também no cotidiano. Na época Máurea, as roupas femininas eram mais ou menos assim. O traje mais comum das pessoas naquela época era a antária, que eles usavam como base. A antária era presa no centro da cintura e amarrada com um nó. Geralmente era feita de algodão, linho ou musselina, e as mais luxuosas eram decoradas com pedras preciosas. Depois, um pano era colocado ao redor dos quadris e formava uma saia tubular. No estilo moderno, ficaria assim. Em seguida, uma longa peça de tecido plissado chamado pática era colocada na frente e enrolada por cima da antária. Na época, as mulheres costumavam usar um cós de tecido bordado com nós nas extremidades, mas esse tecido parece ter desaparecido nos tempos modernos. Na parte de cima, a vestimenta principal era a utária, uma espécie de cachecol bem comprido. Às vezes, as suas extremidades eram jogadas sobre um dos ombros e às vezes era colocada sobre ambos os ombros. A utária ainda aparece nos saris modernos, como nessa foto. Uma das principais personagens, uma das personagens centrais do livro é uma moça persa chamada Ana. A Ana ela andava com o irmão dela, que era um mercador, e eles percorriam diversos países para vender as suas mercadorias, que eram metais preciosos, joias e tal. Quando a Ana estava em um determinado país, ela costumava usar as roupas daquele país. E na Índia ela usava roupas indianas. Porém, em uma ocasião do livro, quando ela reencontra o Madhu, ela está utilizando... Madhu, deixa eu explicar, é um dos personagens principais do livro também. E ele era amigo de infância do Kautilya, que é o personagem principal. O Madhu levava uma vida bastante obscura, bastante triste, até o momento em que Kautilya o chama para acompanhá-lo no trabalho de reunificação da Índia e expulsão do imperador Alexandre. Então, quando a Ana reencontra o Madhu, ela está utilizando trajes gregos. Por quê? Porque a cultura grega na época era a cultura predominante, era como se a gente falasse nos Estados Unidos hoje, nas roupas americanas hoje, que ditam a moda no mundo inteiro, né? Sendo a Ana uma persa, a Pérsia estava conquistada, estava dominada pelo Império Macedônio de Alexandre, que tinha a cultura predominantemente helênica, na verdade era um dos povos gregos, tá? Vamos ver um pouco da roupa que Ana estava utilizando na ocasião em que ela reencontra Madhu. Vamos lá. As roupas na Grécia Antiga consistiam principalmente de peças chamadas chiton, peplos, imation e chlamis. Naquela ocasião, Ana usava duas peças, uma na parte de baixo chamada chiton ou peplos e um manto que ia por cima chamado imation ou chlamis. As roupas gregas geralmente usavam vários comprimentos de linho retangular ou tecido de lã e eram brancas, provavelmente com as extremidades coloridas. Tinham pouco corte e eram presas com grampos, botões ou alfinetes ornamentais.
Elas usavam também uma cinta, geralmente um cordão ou faixa mais colorida, para ajustar o excesso de tecido. Essa foto dá uma noção bem aproximada de como Ana estava vestida, inclusive o arranjo do cabelo, quando ela reencontrou Madhu. Vamos ver agora os trajes masculinos indianos da época. Vamos lá. Na época, os homens também usavam o antária na parte inferior do corpo e o utária, o tecido da parte superior. O antária era preso na cintura com uma faixa chamada kaya band, e essas eram as 3 peças de roupas básicas do homem comum apresentada no livro e também o turbante utilizado em muitas ocasiões. Muitas vezes andavam sem camisa devido ao clima quente e as joias eram usadas em abundância. No filme indiano Ashoka, que foi o neto de Chandragupta relatado no livro, há uma boa representação das roupas masculinas da época. A estátua de Chandragupta em Nova Delhi representa bem a indumentária real, e eles certamente usavam muitas joias e as roupas eram feitas em materiais nobres, como seda, por exemplo. Vamos falar agora do Kautilya, que é o personagem principal do livro. Kautilya era um professor universitário e ele foi o responsável pelo processo de reunificação da Índia e expulsão do imperador Alexandre. Kautilya era um brahmane, ou seja, a casta ao qual pertenciam os professores e os sacerdotes, e ele tinha feito voto de pobreza. Então, mesmo após o Kautilya ter se tornado primeiro-ministro, ele manteve os padrões simples de se vestir. Ele não utilizava joias, tá? E os tecidos que ele utilizava geralmente eram os tecidos mais simples. Vamos ver como ele se vestia. Kautilya, o principal personagem do livro, se vestia de maneira bastante diferente, porque ele era um asceta, e provavelmente preservou essa condição mesmo após ter se tornado primeiro-ministro. No livro, Kautilya usava 2 peças de roupa e não ostentava joias. Ele raspou a cabeça até que conseguisse destronar o imperador Dhanananda, deixando apenas um rabo de cavalo. Essa é uma das minhas imagens preferidas de como Kautilya deveria ter sido. Agora vamos ver os trajes militares indianos da época. Bom, havia 6 tipos de soldados indianos na época e o vídeo vai ficar muito longo se falarmos sobre todos eles. Além disso, são poucos os registros históricos, de modo que foi difícil fazer uma reconstituição precisa. Por isso vamos falar apenas da infantaria. Os soldados também usavam uma antária que ia até a panturrilha. Por cima vestiam uma roupa de proteção com decote em V e mangas curtas. A parte de baixo era uma espécie de saia com desenho quadrado e de comprimento médio. Por cima, muitas vezes havia uma túnica feita com várias camadas intercaladas de algodão fino e grosso. Essas camadas tinham a capacidade de parar as flechas inimigas antes que atingissem o corpo do soldado. Essa túnica equivale ao moderno colete à prova de balas e os indianos eram os únicos que tinham isso. Na cabeça usavam um turbante de tecido bastante resistente. Em muitas ilustrações a gente encontra soldados indianos da época sem camisa. Isso realmente acontecia nos casos de batalhões de elefantes, por exemplo, mas o soldado da infantaria, forçado ao combate corpo a corpo, eles precisavam ter uma proteção maior. Vamos ver agora como eram os uniformes dos soldados gregos. Esses sim eram mais familiares para a gente, porque nós já estamos mais acostumados, uma vez que nós pertencemos à civilização ocidental. O uniforme dos soldados gregos lembra muito os uniformes dos soldados romanos, que se inspiraram nos gregos para fazer a sua indumentária e tal. Nos é bastante conhecido, mas vamos ver alguns detalhes. Vamos lá. E por último, os uniformes militares gregos, cujos registros são bem mais precisos. O uniforme grego consistia em uma camisa de linho com placas de armadura de metal nos ombros. Um peitoral de bronze cobria o tórax e o estômago, e as caneleiras, chamadas grevas, cobriam as pernas. Na cabeça usava um capacete de bronze com uma crista alta. O imperador usava uma capa vermelha que anunciava sua alta posição e a crista do seu capacete era bem mais alta. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver interesse em adquirir o livro, eu estou deixando os links aqui na descrição. Ele é vendido na Amazon e no Clube de Autores na versão e-book ou capa comum.
Um aviso apenas, algumas coisas muito legais têm acontecido em relação a esse livro e provavelmente, se tudo continuar caminhando, ele será retirado da versão em português e passará a ser comercializado apenas em inglês. Então quem quiser ler, eu sugiro que adquira o quanto antes, tá? Eu não tenho previsão ainda de quanto isso vai acontecer, pode ser num curto espaço de tempo, pode ser num intervalo um pouquinho maior, mas isso vai acontecer, tá? Então agradeço novamente a atenção de vocês, tá? Muito obrigado e eu espero vê-los num próximo vídeo. Tchau, tchau.